Bom dia, amiguinhos da sala 303. Aqui é o professor Marco. Esse vídeo nós vamos falar sobre fotossíntese. Fotossíntese é uma expressão que vem foto significa luz e síntese produção. Além disso, lá no Você Sabia do material da página 39, também fala de uma outra expressão, fototropismo. Se foto é luz, tropismo é movimentação. Então, fototropismo é a movimentação que a planta faz em direção à luz. Ok? Um abraço. Professor Marco, novamente. Pois é, agora, para terminar aquela unidade que estávamos falando de seres vivos, vou entrar num assunto muito importante. O assunto que eu vou entrar, eu vou falar um pouquinho sobre o que nós chamamos de fotossíntese. Você já ouviu falar sobre a fotossíntese? A fotossíntese nada mais é do que um processo onde somente as plantas ou as algas conseguem fazê-las. A fotossíntese, a palavra fotos quer dizer luz. Síntese quer dizer produção. Se a gente juntar as duas palavras, fotossíntese significa produção na presença de luz. As plantas, assim como as bactérias azuis e as algas, são os únicos seres, então, que conseguem fazer isso. Tanto as plantas vasculares, como Pteridófitas ou Samambaias, já ditos no vídeo anterior, a Gimnosperma ou Pinheiro do Paraná, como também as Angiospermas, que podem ser de dois subgrupos. Claro que ao longo da escolarização você vai aprofundar muito mais esse estudo. Também plantas que não têm vasos condutores, como as briófitas, que são aquelas bem pequenininhas, né? E, de uma maneira geral, a fotossíntese é uma relação, um processo em que as plantas fazem o quê? Elas, de certa forma, trabalham em comunhão, em troca com os demais animais. Vê por quê? O animalzinho que está aqui, esse cachorrinho, ele é um animalzinho que respira. Ao respirar, ele elimina gás carbônico. A planta também é ser viva, ela também solta gás carbônico, mas ela tem uma outra propriedade. A planta consegue pegar o gás carbônico do ar, isso acontece aqui dentro dessas folhas, e ela faz o quê? Pega a água do solo, gás carbônico do ar, ela consegue nas folhas produzir o seu próprio alimento, que é um açúcar chamado glicose, e liberar oxigênio. Pois é. Por que ela produz o seu próprio alimento? Por que ela precisa de alimento? Assim como todo ser vivo precisa de energia para continuar existindo, a planta, o alimento para todos nós, fornece o combustível para que a gente possa fazer todas as atividades vitais, correr, respirar, continuar os batimentos cardíacos. A planta, embora pareça que ela não faz nada, ela também faz isso. Elas precisam de energia para crescer e continuar vivas. Só que ao contrário dos animais, as plantas são capazes de, além disso, produzir seu próprio alimento, como eu já disse anteriormente. Como é que se chama isso? Fotossíntese. Então, como é que as plantas fazem isso? As plantas, elas absorvem uma parte da luz do sol. A parte da luz do sol é armazenada como se fosse uma molécula chamada clorofila. A clorofila faz o quê? Ela que vai ajudar no processo de transformação. Ela que dá às plantas as cores vermelho, amarelo e verde. Aquela que tem coloração verde, elas são chamadas de clorofila mesmo. Nós temos a de coloração amarela e a de coloração vermelha. Quando a planta, através da clorofila, consegue captar energia solar, ela estoca isso. Por que ela estoca? Porque ela tem a ideia, a vontade de pegar o gás carbônico e automaticamente fazer o quê?
produzir aquilo que a gente falou, que é o açúcar. Ela, depois de produzir o açúcar, ela vai fazer o quê? Ela vai deixar em partes específicas do vegetal ou ainda na produção dos seus frutos. Quando você respira, o oxigênio, o gás oxigênio presente na atmosfera é muito importante. Quando você respira, joga fora, você elimina gás carbônico. O oxigênio é importantíssimo para a maioria dos seres vivos. Por quê? Porque sem oxigênio não haveria vida nesse planeta maravilhoso que é o planeta Terra. O planeta Terra é tão bonito, eu acho muito lindo. Até olhando de fora, deveria se chamar planeta Água, não planeta Terra. Mas não foi por isso que ele recebeu o nome de planeta Terra. A gente fala num outro momento. Para que possamos fazer a fotossíntese é um processo químico e somente as plantas conseguem fazer. Olha uma coisa, elas purificam o nosso ar. A fotossíntese, ela purifica o nosso ar. Ela consegue fazer o quê? Ela consegue, pegando a energia solar, ela faz o quê? Ela pega o gás carbônico, como eu já disse, ela absorve a água por conta das raízes. Lá na folha, ela vai produzir o que nós chamamos de seiva elaborada, certo? Então, nesse processo, nós podemos dizer que essa energia fica armazenada nas plantas. Quando a planta precisa dessa energia, ela faz o quê? Ela pega esse açúcar armazenado e transforma em energia para que ela possa sobreviver. Além disso, nós, seres vivos, diferentemente das plantas, nós não conseguimos fazer isso que elas conseguem, ou as algas, ou as bactérias. O que a gente tem que fazer então? Pensando bem, já sei, a gente precisa comer alguém ou nos alimentar de algo que se alimentou de planta. E aí, isso nos remete ao que nós chamamos cadeia alimentar. A planta serve de alimento para o animal que come planta, chamado herbívoro. O herbívoro serve de alimento para um outro animal que já come carne, e no caso é carnívoro, e assim vai seguindo esse ciclo. Então, nós podemos dizer que as folhas, elas têm uma estrutura, um pigmento chamado clorofila. E quem faz a fotossíntese é esse pigmento, da coloração verde, amarelo ou vermelho. Isso que existe uma variedade de tipos de folhas, de formatos de folhas, muito interessante. Então, para resumir, só para a gente poder entender, os pelos existentes nas raízes absorvem águas e sais minerais. Isso é chamado de seiva bruta. A seiva bruta percorre todos os vasos da planta e vão até as folhas. Chegando nas folhas, o que acontece? O gás carbônico é captado por umas estruturazinhas, uns poros bem pequenininhos chamados estômatos, existentes lá na superfície da pele. Eles entram. Ao entrar, esse gás carbônico e a água, eles vão sofrer um processo químico. Esse processo químico, tcharam, vai produzir o quê? A glicose, que é o alimento da planta. Então, a glicose é muito importante. Por quê? Porque ela também é conduzida no resto da parte das plantas, assim como o nosso sangue arterial. Só que quando ele vai passando, ele é passando meio pela parte de fora da planta. Ao passar pelas as áreas mais externas da planta, ele também é armazenado, para que a planta possa utilizar quando ela precisar. O nome do processo de armazenamento da planta é chamado de amido. Olha agora, veja essa ilustração. O Sol, né? O fenômeno da fotossíntese, ela faz o quê? Ela ajuda a eliminar o gás carbônico do ar. E ela só ocorre no momento que tem luz solar. Professor, mas não ocorre à noite? Pois é, ele precisa ter luz solar para poder acontecer. Por isso é que fotos. Mas tem uma parte desse processo que não acontece na luz. A gente fala etapa química.
O gás carbônico vem do ar, a água vem através das raízes das plantas, pelos pelos que são absorvidos. A folha tem a clorofila. Justamente essa junção de coisas faz produzir açúcar e automaticamente liberar oxigênio para o ar. Você sabia? Que será, hein? A descoberta da fotossíntese aconteceu no século XVII. Pois é, foi na época em que o médico e alquimista Jean-Baptiste van Helmont, o Helmont, é mais conhecido como Helmont, e concluiu que essa ideia não era verdadeira. Durante 5 anos ele forneceu água a um pequeno salgueiro. Passado esse tempo, ele percebeu, quer dizer, ele verificou que foi perdido 57 gramas da planta. E aí ela saltou de 2 a 75 quilogramas. Ou seja, o Helmont concluiu que era a água que fornecia os nutrientes necessários para o crescimento da planta. E aí, o que podemos falar sobre essa pergunta? A Amazônia é o pulmão do mundo? Você já deve ter ouvido falar. Muita gente fala, olha, vamos cuidar da Amazônia, porque a floresta amazônica é o pulmão do mundo. A floresta amazônica, será que ela é o pulmão do mundo? Pois é, apesar de ter uma grande variedade de plantas, a Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia produz muito, mas muita fotossíntese. Porém, durante o dia, onde ela produz muito, quando chega o período da tarde, o período da noite, o período de madrugada, praticamente ela reconstrói e reutiliza tudo o que ela precisa. E agora eu vou apresentar para vocês os verdadeiros pulmões do mundo. São as algas marinhas. Muito bem, são os fitoplânctons. Aquelas algas que ficam na região de cima do mar, do ambiente aquático. Eles fazem o quê? Eles são os verdadeiros pulmões do mundo, porque eles produzem oxigênio suficiente para poder não faltar oxigênio para ninguém. E agora, só para a gente concluir a nossa aula, recapitulando, nessa aula você viu o quê? Você viu que o sol fornece calor e a luz necessária para que as folhas possam fazer o seu processo. Então, também, o gás carbônico que os seres vivos liberam através da respiração são aproveitados são mandados via ar para as folhas. Assim como a água são absorvidas pelos pelos, pela zona pelífera, são absorvidas pelas raízes, elas sobem e circulam até encontrar as folhas. Chegando lá, a folha, como tem clorofila, faz o quê? Consegue pegar o gás carbônico do ar, mais a água do solo e produzir o quê? Produzir clorofila. Juntamente com a clorofila, ela libera oxigênio, ela melhora a qualidade do ar. Sem dizer que quando a planta é uma filtradora natural das poeiras do ar. Ela não só nos ajuda quanto ao impacto da grande chuva, ela também nos ajuda nessa questão de purificação do ar. As plantas, como elas são importantes, não é? Além da alimentação, além da sombra, além de tudo que ela pode nos ofertar, ela também serve de habitat um monte de seres vivos. Muito bem, estamos chegando agora ao fim da nossa aula. Eu agradeço a sua presença. Obrigado. Você está cada vez mais sabido. Agora, vai lá no meu canal, coloca um like pro professor, faça um comentário e até mais. Beijos!